Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e este é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos conversar sobre os cuidados para realizar procedimentos estéticos e a fiscalização pelo Ministério Público de clínicas e profissionais responsáveis por esses tratamentos. Com frequência, a imprensa brasileira repercute casos em que procedimentos estéticos causaram morte ou lesões graves nos pacientes. Quais profissionais estão habilitados a realizar esses tratamentos? Quais informações as pessoas devem buscar? E qual é o papel do Ministério Público nessa fiscalização? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós recebemos o promotor de justiça Sérgio Gildim, que atua na área de defesa do consumidor em Divinópolis, Minas Gerais. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, agradeço ao doutor Luciano, à Rádio MP, a oportunidade de estar aqui no podcast Direito e Saúde Pública. Para mim é uma honra poder contribuir, tentar contribuir de alguma forma com os debates aqui. Bom, como eu disse então na abertura, casos de lesões graves ou mesmo de morte depois de procedimentos estéticos são noticiados com muita frequência pela imprensa. O senhor já atuou em uma situação dessa natureza? Eu sou promotor de justiça de defesa do consumidor lá em Divinópolis e também Divinópolis pertence a uma regional, de defesa do consumidor. Especialmente em Divinópolis, nós tivemos um caso muito rumoroso a respeito deste tema, que acabou tendo repercussão nacional, inclusive este caso. No aspecto de defesa do consumidor, nós tivemos essa atuação lá, e essa atuação foi muito auxiliada em razão de alguns estudos precedentes feitos pelo CAU Saúde a respeito desta temática, que orientou muito a nossa ação lá. O que aconteceu? Uma biomédica realizava alguns procedimentos, ela tinha um grande número de seguidores no Instagram, e eu acho que até em outras redes sociais também, e ela divulgava alguns procedimentos, dentre os quais um procedimento que ela denominava lá de lipolaser. Segundo a divulgação que ela fazia, era um procedimento de uma técnica que ela havia criado. E essa clínica funcionava lá em Divinópolis e o Ministério Público de Defesa do Consumidor já tinha atuação sobre ela, porque ela estava com o alvará suspenso em razão do risco sanitário que apresentava o empreendimento. E isso chegou lá para nós e, em virtude do risco sanitário, nós concluímos que havia um indício sério de risco aos consumidores, evidentemente. E recomendamos algumas ações por parte da Prefeitura de fiscalização. A Prefeitura retornava essas ações fiscais e, diante da documentação que nos foi apresentada, nós requisitamos da Prefeitura, da Vigilância Sanitária, que é o órgão que teria, em tese, atribuição para promover, inclusive, a interdição do estabelecimento, que assim o fizesse, porque não se tratava de uma questão secundária, era uma questão diretamente ligada à saúde e à vida do consumidor. Então, o Ministério Público recomendou à Prefeitura, na última vez, que fizesse uma fiscalização e que, se ainda houvesse o risco sanitário, que promovesse a interdição do estabelecimento. Infelizmente, isso não foi feito. Após uma semana, acho que uma semana ou talvez menos tempo, uma consumidora foi lá, paciente, cliente, foi lá, fez essa tal de lipolaser, que na verdade não era uma lipolaser, era uma lipo normal no abdômen, com cânulas, tudo. Teve uma intercorrência lá e veio a óbito. Ela não tinha capacidade para promover e o estabelecimento não tinha adequação para também oferecer esse tipo de serviço. E quais foram as consequências? Ela está presa. Hoje, a consequência criminal, ela se encontra, na verdade, em prisão domiciliar, em razão de algumas questões,
Sob o aspecto da responsabilidade administrativa, o Ministério Público já tomou as providências lá de defesa do consumidor, inclusive com a suspensão da atividade dessa clínica, que já era a recomendação antes de que este mal maior tivesse ocorrido, e existe a responsabilidade civil em promoção também dessa profissional. Doutor Luciano, o Ministério Público, ele é procurado para fiscalizar a realização de procedimentos estéticos? Então, Cris, esse relato do doutor Sérgio, né, ele mostra a gravidade do que nós estamos falando. E sim, né, nós temos sido muito procurados na área da saúde, especificamente pelas sociedades de cirurgia plástica e de dermatologia, questionando a capacidade técnica e a legalidade da atuação de determinados profissionais da saúde, de outras profissões até regulamentadas, como odontologia, biomedicina, fisioterapia, enfermagem. E, por outro lado, em termos de pacientes, costumam chegar também situações no Ministério Público de notícias, né, de lesões corporais, que são aqueles tratamentos que foram feitos e tiveram mau resultado, né, então causou uma necrose, alguma coisa dessa natureza, e eventualmente, como lamentavelmente o doutor Sérgio falou aqui, também de óbitos, e aí cabe ao Ministério Público, junto com a polícia, fiscalizar, inclusive do ponto de vista criminal, investigar, melhor dizendo, do ponto de vista criminal. Eu ia perguntar justamente quais são as reclamações mais comuns, né? Da parte do consumidor são os maus resultados. E outro ponto, né, que costuma acontecer é como tratar esses maus resultados. E, como eu disse, né, as sociedades médicas têm questionado bastante a atuação de outros profissionais nessa área da estética. E qual que é o papel do MP nessa fiscalização? Então, esse é um cenário complexo, acho que o doutor Sérgio vai concordar. Nós temos uma orientação aos promotores, né, falando principalmente aqui ao nosso público da casa, do Cal Saúde junto com o PROCON de 2021, que foi feita depois de uma audiência pública que nós realizamos para ouvir os profissionais, ouvir pacientes. E o que vem acontecendo, né? A par da medicina, né, pelas suas especialidades, principalmente a dermatologia e a cirurgia plástica, outras profissões começaram a atuar no ramo da estética. E os conselhos profissionais, que são aqueles que fiscalizam esses profissionais, regulamentaram essa atuação. Eu cito aqui principalmente a odontologia, que inclusive disciplinou a harmonização orofacial. O Botox. Exatamente, alguns profissionais dentistas fazem aplicação de Botox. Nós temos a enfermagem, temos a biomedicina, a fisioterapia. E qual é o ponto, né? A regulamentação desses conselhos, ela goza em direito de uma presunção de legalidade, porque eles são autarquias, né? São órgãos da administração pública federal. Então, o papel do Ministério Público, nesses casos, a meu ver, é verificar, né, se aquela clínica, como o doutor Sérgio falou, né, no caso de Divinópolis, ela estava com seu alvará vencido. Então, se ela cumpre os requisitos sanitários adequados, ela tem alvará de localização em funcionamento, alvará sanitário, se ela cumpre boas práticas, né, eventualmente, apesar de ter alvará, o consumidor pode levar a notícia de más práticas na manipulação de medicamentos, enfim. E aí nós podemos e devemos contar com o apoio da vigilância sanitária nesse ponto. E também verificar, né, se aquele procedimento que está sendo feito, aqueles conjuntos, estão dentro daqueles que o profissional pode fazer, e aí realmente há um trabalho difícil de ser feito, que é olhar para as resoluções desses conselhos, verificar se ali se encontram previstos os procedimentos e também se a própria clínica ela tem alvará para realizar aquele procedimento. Há procedimentos, como o doutor Sérgio colocou aqui, por exemplo, a lipoaspiração, que não podem ser feitos em qualquer unidade de saúde. Então, esse é o papel do Ministério Público, com essa dificuldade que os conselhos, né, eles vêm regulamentando, às vezes, né, por um olhar nosso, exorbitando a sua atividade, mas essa matéria que vem sendo discutida na Justiça Federal, né, com ações que os conselhos de medicina, as associações médicas
promovem e, portanto, cria essa dificuldade, essa regulamentação muito fluida. O senhor concorda, doutor Sérgio? Concordo. Eu acho que, como bem disse o doutor Luciano, como essa questão de quem pode ou não realizar determinados atos da saúde é muito fluida, eu procurei, pelo menos na minha experiência, não me imiscuir quem pode ou não pode. Eu, como promotor, não vou dizer isso. Como o doutor Luciano falou, existe a regulamentação da autarquia a qual pertence o profissional que tem presunção de legalidade. Ponto. O que nós devemos, os promotores de justiça, como nós devemos agir? Primeiro, não é porque o conselho disse que a pessoa pode, é que ela está capacitada. Então, vamos analisar se realmente o profissional é capacitado para fazer aquilo que, em tese, ele está autorizado. Ele está autorizado, mas ele tem capacidade? Podemos fiscalizar isso. Vamos ver a formação desse profissional, se ele tem capacidade para realizar o serviço a que ele se propõe. E o segundo, a adequação do estabelecimento. O estabelecimento está adequado? Pois é, a questão sanitária aí é seríssima, A questão sanitária. A adequação tem interferência direta com perigo para a vida e para a saúde do consumidor que vai realizar esse procedimento lá. Eu não sou especialista no assunto, mas todo procedimento pode causar, derivado do erro ou não, uma consequência inesperada. Para essa consequência inesperada, aquele estabelecimento está adequada, nesse caso, que eu acabei de citar lá de Divinópolis, a clínica, a hora que a paciente começou a passar mal, não tinha nenhum material de suporte para a vida. A biomédica saiu correndo para procurar um aparelhinho para medir pressão, que eu não lembro o nome mais técnico desse aparelhinho, aparelho de medir pressão, que ela não tinha nem isso. Mas aí a minha pergunta, o que leva uma pessoa a fazer um procedimento num lugar tão despreparado? Qual a explicação? Para mim tem dois fatores. Rede social, propaganda em rede social, que atrai muito, e nenhum consumidor deve definir se vai realizar com aquele profissional exclusivamente na rede social. A rede social é apenas uma das ferramentas, mas normalmente a pessoa veio lá, tem muito seguidor? Tem muito view? Tem muito like? Tem, então é isso que eu vou fazer. Não, a pessoa tem que... Conhece alguém que já fez? Conhece algum resultado? Pesquisou no conselho se essa pessoa realmente está capacitada para fazer? Pesquisou no site da prefeitura para ver se o estabelecimento tem alvará de licença de funcionamento e alvará sanitário? Básico, isso é básico, fazer isso. São os cuidados que o consumidor deve ter. Mas normalmente nós não temos. O brasileiro é o que mais submete a intervenções na face no mundo, nós somos o primeiro. E o segundo, em procedimentos estéticos em geral, só perde para os Estados Unidos. É um mercado muito grande e aí várias pessoas querem se aproveitar desse mercado. E o principal, então, rede social e preço. Às vezes a pessoa procura o menor preço. E o menor preço, às vezes, traz comprometimento. É um local que não tem, então, a aparelhagem necessária, o profissional não se capacitou devidamente. Eu acho que é isso. O senhor também arrisca esses dois palpites aí? Com certeza, né? E eu acho que a defesa do consumidor, né, doutor Sérgio, tem um papel importante, né, na fiscalização da propaganda. A gente vê profissionais que colocam o antes e o depois, induzindo realmente as pessoas a acreditarem que vão ter quase que uma transformação. E aí, alguns procedimentos são muito invasivos, né? Essa discussão ela é posta na lei do ato médico, mas é um ponto que o doutor Sérgio colocou bem também, que nós do Ministério Público podemos fiscalizar, que é, por exemplo, o odontólogo ele pode fazer harmonização orofacial, mas para isso ele precisa de ter uma pós-graduação, precisa de ter um treinamento. Então a pessoa precisa, falando pelo consumidor, ela precisa de ter o cuidado, né, com qual profissional que ela está trabalhando, que ela está se tratando. Quer dizer, o Ministério Público ele pode fiscalizar a propaganda e deve. Eu acho que essa é uma pergunta que o doutor Sérgio vai nos responder com mais propriedade. Doutor Sérgio. O Ministério Público pode ter isso como função, porque a propaganda, inclusive, ela tem esse aspecto de ser difusa, né? Então, cabe ao Ministério Público a proteção
do consumidor sob o aspecto difuso principalmente. Então cabe ao Ministério Público fazer isso, fiscalizar a propaganda enganosa e a propaganda abusiva. O problema é que essa propaganda é feita pelo método mais difuso que nós temos, que são as redes sociais. Então o Ministério Público pode e deve, mas é impossível fiscalizar tudo, evidentemente, porque essa propaganda, essa publicidade, melhor dizendo, ela é feita individualmente até pelas pessoas através das suas redes sociais. O contingente de dados é gigantesco, não tem como. Evidentemente, quando chega o conhecimento do Ministério Público, e nós temos lá em Divinópolis outras situações, inclusive de propaganda abusiva, de propaganda enganosa, que nós atuamos. A nossa fiscalização, que a gente pode e deve, e a nossa ação que a gente pode e deve, ela deve ser suplementar, supletiva. Primeiro, a gente deve provocar os órgãos que têm atuação direta com aquela atividade, como, por exemplo, provocar o conselho de enfermagem quando se tratar de enfermeiro, de fisioterapia quando se tratar de fisioterapeuta, ou até de um médico se tratar, convocar o CRM para proceder à primeira fiscalização e enviar o relatório para o Ministério Público. Também provocar os órgãos municipais, a Vigilância Sanitária Municipal, os órgãos estaduais, também solicitando esse relatório. Se nós verificarmos que, diante disso, esses órgãos não têm atribuição ou não têm conseguido resolver o problema, evidentemente que entra o Ministério Público para agir, fiscalizar em conjunto e tomar as providências cabíveis. E quais são as ferramentas que podem ser usadas pelo Ministério e tal para conseguir um trabalho mais eficaz, então, nessa fiscalização? No âmbito do consumidor, nós temos um poder muito grande, né, que é o processo sancionador administrativo. Então, evidentemente que algumas questões técnicas como essas da saúde, a gente acaba dependendo dos órgãos estaduais e municipais de fiscalização para dar o suporte para o Ministério Público. Então, no caso lá daquela clínica, eu dependia da fiscalização municipal para dizer, olha, realmente ali é perigoso por isso, por isso, por isso. Né? Essa questão técnica eu não tinha, e tanto é que nós colocamos na recomendação à prefeitura, olha, se vocês verificarem tecnicamente que há risco, pode interditar, devem interditar. Então, o Ministério Público, na defesa do consumidor, ele tem o processo administrativo à sua disposição, e no processo administrativo nós podemos adotar as medidas cautelares, a gente não depende do judiciário, que vai desde uma interdição do estabelecimento, a suspensão da atividade, a suspensão da propaganda, a imposição da contrapropaganda e a multa, que é o mais tradicional, mais comum que nós impomos. Agora, essa parceria do Ministério Público com outras instituições é fundamental. E a parceria interna também, como citou o doutor Luciano aqui, que foi muito bom, tem esse estudo técnico que derivou dessa audiência pública, um trabalho muito aprofundado a respeito desse tema, procedimentos estéticos na face, inclusive, que é o tema mais atual em razão do óbito dessa pessoa que fez lá o fenol, né? Peeling de fenol, e acabou falecendo. Existe um trabalho, existe um parecer, é o número 1 de 2021, se eu não estiver equivocado. Esse parecer está à disposição de todos os promotores de justiça aí no site, no CAU Saúde, né, no CAU, e é profundo e muito esclarecedor sobre esse tema. Você quer complementar, doutor Luciano? É isso, né? Da parte dos colegas, né, lembrar que a gente tem, sim, uma responsabilidade por fiscalizar, seja no âmbito da defesa do consumidor, seja no âmbito da saúde pública, por parte dos nossos ouvintes aqui, que são pacientes ou pessoas interessadas em fazer os procedimentos estéticos. Lembrar para ter os cuidados, né, para não se deixar levar por rede social, havendo um mau resultado, procurar o Ministério Público. E por parte dos profissionais, né, eu acho que as pessoas não podem se deixar seduzir pelo canto da sereia, né? Então, claro que todo mundo quer trabalhar, o Estado tem a livre iniciativa como princípio, mas nós precisamos ser responsáveis, né, com os cuidados, e o profissional precisa ser habilitado, o local precisa ser adequado, precisa ser apto a tratar também as complicações, como nós dissemos aqui, mesmo o procedimento sendo bem executado,
não havendo erro, pode haver uma complicação, né? Então, o local, como nesse caso do peeling que o Dr. Sérgio mencionou, parece que a pessoa teve um choque anafilático, então o profissional tem que estar apto a lidar com a intercorrência e o profissional, né, ele precisa, então, ter todos esses cuidados, porque as sanções, né, as punições podem ser graves, né, no âmbito administrativo, no âmbito civil, com as indenizações, e no âmbito criminal, como é o precedente de Divinópolis, que a profissional de saúde ela está presa, né, enfim. Então, acho que é essa mensagem que a gente pode deixar para os nossos ouvintes. No episódio de hoje, então, falamos sobre os cuidados na realização de tratamentos estéticos e a fiscalização pelo Ministério Público de clínicas e profissionais responsáveis por esses procedimentos, com as participações dos promotores de justiça Sérgio Gildim e Luciano Oliveira, e minha, Cristiane Antunha. Doutor Sérgio, muito obrigado pela participação, volte sempre. Eu que agradeço. Viu, Sérgio? Eu que agradeço. Só me convidar, tá um prazer aqui, estar nesse ambiente agradável, com pessoas agradáveis. Sempre que eu puder contribuir, eu estou à disposição. O roteiro desse episódio é de Luciano Oliveira e quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 22 de julho, no Spotify. E você também pode escutar na Rádio MP. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.